Estamos iniciando mais um Pampa Boa Noite, com duas alas, à minha direita os jovens e à minha esquerda os jovens há mais tempo. Há muito tempo. Para focar de dois em dois, aí, vamos focar primeiro o quê? Os jovens há mais tempo? Não, os jovens. E à minha esquerda, os jovens há mais tempo. E ao centro o que faz o tempo? Centro velho. Comandante, velho comandante. Velho comandante. Não, comandante, certo, velho não. Mas vamos apresentar os nossos queridos amigos, para começar com bom humor o programa, né, já que estamos falando de liberdade, fora da liberdade, e o nosso Instituto de Estudos Empresariais, nosso querido amigo Felipe Quintana, presidente do IAE. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, boa noite, Paulo Sérgio. Um prazer estar aqui e convidar todos para o Fórum da Liberdade. E o Vicente Perrone, que é o executivo do Fórum. Exatamente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos, colegas. Vocês conheciam os tios aqui, não? Já de algum tempo. Doutor Roberto Bandeira, procurador de justiça, e doutor Idenir Sequim, que é o pai e a mãe do camelódromo, né? Que é uma história. O Idenir, né? O Idenir. Idenir Sequim, vereador de Porto Alegre. Mas poderia ser Secan, né, Idenir? Se fosse um pouquinho mais francês, digamos assim, né? Isso. Tu tá com jeito francês, né? Com esse cabelo assim, tu... Tá mapa romano. Esse cabelo, na realidade, é para tentar encobrir a falta de cabelo. Bom, Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade. Quando? 11 e 12 de abril, lá na PUC. 11 e 12 de abril. Isso, começando na segunda-feira, dia 11 à noite, e se estendendo durante todo o dia 12, todo dia, lá na PUC, com o tema Liberdade na Era Digital, né, onde nós pretendemos debater como esse impacto da cultura digital e as perspectivas da cultura digital no âmbito da liberdade, né? Como essa cultura que já está disseminada entre os jovens, a cultura digital, vem impactando, né, nos preceitos de liberdade, nos aspectos de cobrança de governos. Os governos estão mais expostos, né? Está aí o Wikileaks, né? Estão aí as revoltas no Oriente Médio, que demonstram que a sociedade civil parece que, em função da facilidade de comunicação entre as pessoas, vem se organizando para cobrar de governos, inclusive de tal força, até derrubar ditaduras históricas, né, de mais de décadas nesses países. Vicente, palestrantes. Esse ano o Fórum conta com uma gama de palestrantes devido ao tema um tanto quanto mais jovens, mas de grande relevância dentro de cada perspectiva que a gente pretende abordar. Inicialmente, falar um pouco de valores individuais, de perspectivas de como valores e conceitos fundamentais de personalidade podem moldar um ser humano. Então, começando com o Peninha, o Eduardo Bueno, junto com o Lobão, cantor e produtor cultural. Depois temos a solenidade de abertura. Tu vê que aí tem dois exemplos de liberdade plena. Exatamente. Nas formas individuais deles, mas com aspectos bastante importantes. Depois temos o Romero Rodrigues, que foi fundador e hoje é presidente executivo do Buscapé, que é um grupo de sites que faz pesquisa na internet e te traz ofertas sem tu sair de casa. O Paulo Castro, que é presidente do Terra do Brasil hoje. Depois, no outro dia, temos Reinaldo Azevedo, Merval Pereira, temos Marcelo Tassi e Marcelo Madureira também. Temos o presidente da IBM, Ricardo Pellegrini. Temos Alex Dias, que foi presidente do Google e hoje é presidente da Anhanguera Educacional, para falar um pouco sobre educação à distância. Está inaugurando a sua faculdade em Porto Alegre, acho que o momento é oportuno. Exatamente. Um dos grandes motivos que eu acho que trouxe ele aqui é tanto para conhecer Porto Alegre e para falar um pouco de como o grupo está se preparando para essa nova realidade de educação junto com tecnologia. Então, agora, essa questão da liberdade, é pena que ainda a gente não saiba exercer a liberdade. A gente fala liberdade na plenitude, mas a liberdade ela tem, obviamente, limites, né? Que terminam onde começa do outro. Então tem muita gente que não sabe exercer e usa a internet para fins criminosos, né? O Ministério Público tem muitas vezes agido nesse sentido. E depois é difícil buscar, né? Depois das penas ao vento é muito difícil buscar. Então a liberdade é importante, definitiva, nós defendemos a liberdade, Estado de Direito, tudo isso, mas a questão da liberdade, que não deveria ser vigiada, e infelizmente a internet vai ter que ser regulamentada, não tem outra maneira, do jeito que está, embora tenha muita gente
nesta gama aí, muitos fazendo um trabalho apreciável, né? Mas tem muita gente extrapolando esses limites, Roberto. Os próprios meios de comunicação, eles fazem já a fiscalização, porque também tem, evidentemente, compromisso com os valores submetidos, mas na questão da liberdade nós temos que tratar da ponderação. E eu queria elogiar aí o fórum que completa 22 anos, né? Pois é, 24. Tem 2 anos a menos que o Instituto. Já é um calendário sedimentado na nossa vida que traz justamente esse caldo de cultura aí para que a gente possa refletir com equilíbrio essas questões de liberdade. Evidentemente que liberdade que encontra limite na própria liberdade, ou seja, no confronto de posicionamentos e achar aí a questão dos direitos. Não existe direito absoluto, nem o direito à vida é absoluto, porque o sujeito tem o direito de matar em algumas circunstâncias. O problema da liberdade de imprensa, onde nós tratamos com racismo, com segregação, evidentemente que a própria liberdade de imprensa tem que ser... Fala mal do Bolsonaro aqui. Não, eu preciso falar mal sim do Bolsonaro. Aqui. Não, precisa falar mal do Bolsonaro, porque ele não tem o direito com o mandato. Eu acho que agora ele vai ser cassado. Ele não tem direito com o mandato de fazer defesa desse tipo de tese. Ou seja, aí ele encontra limite. A liberdade de expressão dele tem que encontrar limite, porque nós estamos caminhando para um processo cada vez maior de civilização. Entendi. Bom, primeiro eu queria ressaltar que o Fórum da Liberdade veio antes do que o Fórum Social Mundial. Porque se tem a mania de dizer Porto Alegre, começou o Fórum Social Mundial. Eu lembro de muitos... Um quarto de século. De muitos debates do Fórum da Liberdade, antes com os candidatáveis a presidente, os candidatos a presidente, o Fórum mostrando a política, os dois lados. O Fórum da Liberdade sempre deu oportunidade para os dois lados se confrontarem. Então não é um fórum, com todo o respeito, Fórum Social Mundial, que é só de um lado. Tem um lado que é um só. O Fórum da Liberdade dá oportunidade para que a sociedade ouça os dois lados. Eu acho que esse é o grande legado e a grande mensagem que o Fórum sempre deu. Eu lembro de ter assistido o Aznar, por exemplo, que veio o primeiro-ministro da Espanha fazer palestra, e tantos outros. Brizola, Collor, não, todos eles. Os antagonismos da época. E Ciro Gomes também. Todos eles. Collor. Lula. Os nossos jovens do Fórum da Liberdade sabem seguir o tempo. Agora é o melhor exemplo deles. Certamente, quando o tema foi escolhido, não tinha começado essas revoluções. Exatamente. Não tinha começado. Não tinha começado. O Fórum escolheu um tema antes do começo dessas grandes revoluções digitais. Então, eu tenho que ficar muito feliz de ser um vereador numa cidade onde tem uma fábrica de lideranças. O Fórum da Liberdade, o IEL, o IEE são uma fábrica de lideranças. Muitos desses grandes executivos, dos nossos líderes aqui, saíram das fileiras do IEL e do pessoal do liberalismo, mas um liberalismo com responsabilidade. Não é liberal de Estado pequeno, não. É liberal de um Estado decente, de um Estado que se preocupe com o cidadão. Nós acreditamos, desculpa, Paulo Sérgio, te interromper. Não, é para nós acreditamos na pluralidade de ideias, né? O Fórum da Liberdade é um evento de ideias que procura debater e discutir ideias, né? Até sobre a questão do Bolsonaro aí, que foi bem levantada, né? Eu acho que ele tem o direito de se manifestar, né? De dar a sua opinião, e a sociedade, inclusive, já mostrando que nós estamos evoluindo. Mas aí entra a questão do limite. Eu acho que nós estamos evoluindo. O limite do racismo hoje é a bandeira mundial, né? Mas isso mostra como a nossa sociedade vem caminhando e crescendo em termos de civilizatório. Ele foi tão repudiado pelo que ele falou, que eu vejo que ele não, o direito dele falar não pode ser cassado, mas a própria sociedade espontaneamente, voluntariamente, ele está sendo rejeitado. Exatamente. Ele vai visitar o ridículo. Exatamente. É nisso que eu acredito. Eu acho que a liberdade... Só não pode levantar essa bandeira do racismo. Não, com certeza. Eu discordo absolutamente do que ele disse. Ele está pensando em terreno minado. Sobre a questão da força da comunicação democrática que se estabeleceu com a modificação, eu tenho lá minhas diferenças com algumas posições do Jabor, mas ele foi preciso quando ele fez uma análise, ou seja,
O menino com dor de corno numa universidade americana inventou um instrumento que, de forma democrática, está derrubando todas as ditaduras árabes através do Facebook. Que é o que aconteceu lá na Eu vou me render quando derrubar o Fidel Castro aí. Eu vou achar que a internet funciona mesmo. Nós, inclusive, vamos premiar a Ioane Sanches, que é uma blogueira cubana, foi eleita uma das 25 blogueiras mais importantes. É a única blogueira cubana. Tem vários. Ela escapou esse vídeo. É bom ela contar esse assunto. Ela é a única que tem um reconhecimento mundial, né? Apesar de várias restrições que ela sofre do regime, ela consegue disseminar conteúdos para o mundo inteiro, né? Desde Cuba, né? Que é realmente um case impressionante. Depois do intervalo comercial, com os nossos representantes do IE, com o Fórum da Liberdade, o nosso procurador Roberto Bandeira Pereira e Denir Sequim.